Parece que isso mudou pouco. Nos ensinando como trabalhar na CPMI, como é que o senhor trabalhou nas outras, mas muitas CPIs, depois CPMIs, foram feitas. Inclusive CPMI de golpe, foram várias. E também fazendo uma defesa do governo Bolsonaro, embora esse não seja o tema da nossa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E colocou 3 pontos que seriam pilares do governo. Segundo o senhor, o respeito à Constituição, a eficiência e o espírito fraterno. Em relação ao respeito da Constituição, eu lembraria o senhor que Bolsonaro, semana que vem, dia 13 ou 14, vai estar na Papuda. A eficiência dele foi tão grande que foi o único ex-presidente, candidato, que não se reelegeu. E a fraternidade, eu queria colocar um vídeo, que é um vídeo muito curto, mas resume o problema que nós vivemos no Brasil com esse sujeito. Saudade! A Papuda lhe espera! Boa estadia lá, valeu? Um forte abraço! Mesma coisa, então me desculpem. Depois pediu desculpa ao Alexandre de Moraes, mas fez sinal de metralhadora. É impressionante a fraternidade desse governo, que foi o governo Bolsonaro. O povo sabe disso, 700 mil mortes da Covid, que foi outra CPI que provavelmente o senhor não participou, embora fizesse parte dela, né? Chegaram até a pedir a prisão do senhor naquela CPI por desavenças que teve em relação a um dos deputados que fez uma denúncia de Bolsonaro. Mas, pois bem, disse também que Bolsonaro foi o governo que menos impostos cobrou. Menos imposto cobrou é o Lula, que vai parar de cobrar imposto agora de quem ganha até R$5.000. Promessa do presidente Bolsonaro não executada. Não executada. E o Lula parou de cobrar imposto dos pobres. Bolsonaro parou de cobrar imposto dos ricos. Então, é evidente que nós temos muita diferença, mas não é esse assunto que nos trouxe aqui. O assunto que nos trouxe aqui, eu pediria que colocasse um gráfico. O senhor disse que matemática é matemática, aritmética é aritmética, mas a gente tem que fazer uma análise dos números. É o outro gráfico primeiro, por favor. Esse gráfico, veja bem. Essa curva, Zeca Disseu mostrou, ela é muito importante. Que, de fato, houve uma subida, o senhor foi relatando ali os milhões que subiram de 2022 para lá. 2023, 2024. Depois aquilo lá cai a zero, viu? Graças ao presidente Lula, mandou parar de descontar tudo, caiu a zero. Ninguém mais aposentado tem desconto. Medida do presidente Lula que não foi feita durante o governo Bolsonaro. Mas olha lá, subiu mesmo. Mas aquelas entidades de laranja são as que foram firmados ACTs do governo Bolsonaro, várias com o senhor. As outras são as CTs anteriores, a linha azul, que já existia. Inclusive aí a CONTAG, que nós vamos ouvir, etc. As outras são todas entidades que não tinham nada a ver, inclusive, com prestação de conta para aposentado. O senhor chegou a assinar um decreto que permitia pensionista e qualquer tipo de entidade que se falasse na defesa dos aposentados. Foi um monte de entidade picareta. Põe um outro gráfico para ver. Essas aí foram as CTs quando o senhor era ministro, olha lá. Unipab, aquela cinza. Olha a Ambec, a do Careca. Como é que ela cresceu durante 22 a 24. Mas ela nasceu lá com o senhor, como ele era ministro. Mas que ela é do Ambec. Olha ali aquela da Amar Brasil, a vermelhinha ali, ó. Olha a Amar Brasil. A Amar Brasil é do Felipe Macedo, que depois deu para o senhor R$60 mil na campanha do governador. Aí ela foi muito, ela cresceu muito. É dos Golden Boys, como diz o Pimenta. Golden Boys é o Felipe Macedo, é aquela turma do vinho caro, dos carros caros, aquela roubalheira. Então, veja bem, ficou tudo armado. É bom lembrar que teve uma medida provisória também, nós não podemos esquecer dela, lembrar dela de novo, que é a medida provisória 1107, que enfiaram lá dentro um jabuti. O jabuti não é culpa do governo Bolsonaro, quem fez o jabuti foi aqui dentro. Mas o jabuti, ele levou esse jabuti do Luiz Miranda a não ser vetado por Bolsonaro. O senhor disse aí, eu concordo, que se eu estivesse lá, vetaria. Mas nós precisamos saber quem não vetou e por que Bolsonaro não vetou. Eu acho que tem muita coisa a ver com o Zé Carlos de Oliveira. O senhor parou pouco de Zé Carlos Oliveira. Zé Carlos Oliveira, talvez fosse ele mesmo, o relator perguntou, e eu atentei para esse detalhe, deve ter sido ele, viu?
que pediu lá para o Felipe Macedo te dar aquela contribuição de campanha. Porque Zé Carlos Oliveira começou lá embaixo, ocupou tudo quanto é cargo, e se o senhor manteve, quem estava lá, o senhor manteve um esquema que já vinha da roubalheira. Como depois mantiveram também muita gente que nós vamos ver depois. Mas olha como é que estava tudo armado. Então já não tinha revalidação mais, é um problema isso, já não existia revalidação. As entidades já estavam todas com certeza, era tudo entidade picareta, e assim foi. Bem, não basta dizer, olha, eu me arrependo de ter feito isso. Ali os dados estão claros. Falar em arrependimento, nós temos... Coloca um vídeo aí de gente se arrependendo, antes de colocar o vídeo. Outro dia um senador aqui que faz parte da CPMI, ele também se arrependeu. Dizer que se arrependeu de ir no show da Madonna. Ah, eu não vou mais no show. Depois o pessoal dá um Google aí, senador no show da Madonna. Aí ele se arrependeu. Foi lá, fez um festão com a Madonna, mas depois pediu perdão, chorou, tomou umas e etc. Jogou a culpa na mulher dele, que era culpada dele ter ido no show da Madonna, mas depois foi no show do Camisote. Aí foi no rega-bofe do Camisote, que muito roubou. Então esse arrependimento, sinceramente, põe um vídeo aí para ver esse arrependimento, se a gente confia mesmo. Caixa 2 é crime. Sabe o que vai acontecer? Pena de 2 a 5 anos de reclusão. Portanto, daqui para frente, chega. Não tem mais mimimi, não tem mais desculpinha. Caixa 2 vai ser crime no Brasil e vai estar na lei. E quando isso aconteceu, eu sofri muito por isso. Porque isso, para quem tem a vida que eu tenho, isso foi muito doloroso. É muito difícil alguém reconhecer publicamente um erro. É muito difícil. Mas, dentro do que eu acredito, eu entendi que eu tinha que fazer isso. E depois que eu fiz, e depois que eu pude me sentir em paz, eu fiz uma coisa aqui, há 2 anos atrás, quando aconteceu. Vocês conseguem fechar aqui? Aqui está o João 8,32, a verdade vos libertará. Peraí, ministro, só um minutinho. Por que eu fiz isso? Eu respeito quem não tem fé, e peço que quem tem, respeite a minha, né? Eu fiz isso para que eu nunca mais erre. Isso é para me lembrar do dia que eu errei. Tudo bem, eu acredito que o senhor estava arrependido, errou, até o Moro também te inocentou, né? Perdoou. O Moro perdoou depois o Bolsonaro também. Ele disse que, quando encontrou o Bolsonaro, estava pedindo na Polícia Federal para ninguém investigar nada e por isso ele saiu do governo. Xingou o Bolsonaro, disse que o Bolsonaro queria investigar, que o Bolsonaro estava na corrupção, depois perdoou o Bolsonaro de novo. Então, esses perdões, eles podem ajudar um pouquinho a consciência, mas tem que saber as atitudes concretas. O fato é que o senhor recebeu 60 mil reais e todas essas entidades floresceram. Não estou dizendo que a responsabilidade é sua, mas com certeza o senhor estava muito mal assessorado lá por Zé Carlos Oliveira e os outros. Não é possível que não sabia daquele esquema todo que acontecia ali. Isso aconteceu no governo do presidente Lula? Continuou? Sim. O presidente Lula ficou sabendo? Sim. O que ele fez? Diz que, olha, que absurdo. Não, a Polícia Federal está lá. A Polícia Federal está prendendo gente. A Controladoria Geral da União. Por que o senhor não colocou isso para a Polícia Federal e Controladoria Geral da União se o senhor sabia desse crime que estava sendo cometido? O senhor disse que sabia. Havia informações. Diz que havia informações de consignados e também dos descontos do INSS. Tinha lá, por exemplo, concretamente, um grupo de trabalho que foi formado em 2019. Para o Moro, chegou em 2019, do Ministério Público de São Paulo, também denúncias. Essas denúncias estavam lá. A Polícia Federal recebeu denúncias. Nada disso foi concluído, nada disso teve inquérito da Polícia Federal para frente, nem da Controladoria Geral da União. O que está resolvendo agora foram 2 medidas reais do presidente Lula. Primeiro, acabar com o desconto, vamos aprovar isso no Senado agora, e a segunda, que é devolver o recurso. Que nem Bolsonaro não devolveu 1 centavo de recurso. O governo já devolveu 3,5 milhões de aposentados que receberam, num valor de 2,5 bi. E até o dia 14 de novembro, os aposentados que não receberam ainda poderão receber. Tem aposentado recebendo 3 mil, 5 mil, 4 mil reais, do roubo que vem de uma quadrilha há muito tempo. Que essa quadrilha agora que está sendo desmantelada. Não foi durante o ministério do senhor, infelizmente. Com a palavra o depoente. Eu discordo frontalmente do que o senhor está dizendo. Primeiro, porque o senhor repete de maneira contumaz uma narrativa que foi criada para tentar estabelecer uma responsabilização ao único governo na história do Brasil que combateu fraudes no INSS. Ponto. Isso é fato. O senhor apresenta ali gráficos. Olha, eu estou aqui há muitos anos.
Gráfico sem número é coisa de marqueteiro. Talvez tenha sido Sidônio que tenha preparado o Se gráfico. eu quiser, eu apresento os números. Entendeu? De cada entidade. Se eu quero, eu leio. Deputado Rogério, por gentileza. Deputado Rogério. Não cabe. Rogério, não cabe. Mais. Cala a boca, Senhores, por Rogério. favor. Tá bom, Rogério. Senhores, por favor. Deputado Rogério. Não, só um instantinho, Mas deputado ele está aqui para Alencar. responder como depoente ou dar opinião? Não, ele tem que responder. Ele pode responder. E você Mas ele não vem dar opinião política. Cala a boca. Claro que ele pode dar Isso não é opinião. papel dele aqui. Nós somos Isso não é seu censores papel. aqui. Seu papel é depoente. Deputado Zeca somos disse. Você está aqui como... Olha, Alencar, vai bagunçar, Senhores, por Alencar. favor. Não venha Senhores, por querer favor. bagunçar aqui, Alencar. Você não vai Senhores, bagunçar por aqui, não, favor. Alencar. Não, senhor, Alencar. Senhores, por Alencar, gentileza. vai bagunçando. Por gentileza. Respeita os deputados. Senhores, por favor. Deputado Alencar Santana, o Só pra presidente dizer dessa pro comissão senhor, sou eu. Presidente, só para dizer... Deputado Rogério Corrêa, Deputado Zeca, Vossa eu leio Vossa os Excelência falou por 10 minutos. Sim. Agora, por gentileza, vamos Ele não deixar o aceita a depoente verdade, responder. não, presidente. Não aceita a verdade, não. Só quero a narrativa O dele. depoente pode responder da maneira que desejar. Ele pode traduzir, responder cala da a boca. maneira que desejar. Pode. Então eu vou pedir, Vossa Excelência, por Os gentileza. números são os que o Zeca disse. O senhor já falou por 10 minutos. Por gentileza, senhor. Apenas esclarecendo aqui o... Por gentileza. O grande problema. Não vamos Só- cortar o só microfone, não. Nós Presidente, vamos nos peço Vossa respeitar. Excelência, garanta a palavra do depoente. Deputado Não é Paulo, possível. vou pedir o senhor para conversar com o grupo. Não, ele não fez pergunta, ele falou 10 minutos. O tempo dele já está aí. Agora, o depoente pode responder da maneira que desejar. Você Deputado pode Você opinar não pode politicamente. discorrer sobre a idoneidade. Não foi dada a palavra para Alencar. Senhores, por favor. Nós não estamos na audiência pública. Não foi dada a Senhores, palavra por favor. para Alencar. De falar, para Senhores, de por falar. favor. O depoente tem direito de responder. Deputado Rogério, peça a Vossa Excelência, por gentileza. O senhor já falou os 10 minutos que tem o direito. E agora ele pode responder. Apenas dizer que os números são aqueles que o Zeca Disseu leu. Se eu estava presente, ele leu. Ele vai falar mais 10 minutos. Não, falou de senhor. Não, cala aí, cala aí, cala aí. Posso? Por gentileza. dizer que não tem números, o gráfico tem números. Por favor, senhores. Por gentileza.